Rapaz, você vê que o Flamengo é tão grande, que o Internacional vence o Flamengo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, por 2-1. 2-1, no finalzinho, no sufoco. E sai comemorando como se fosse título de campeonato. Sai comemorando como se fosse a maior conquista do mundo. E depois vai na rede social e ainda zomba do Flamengo. Olha aí, zombando. Dizendo, 7 reforços mais, zombando do Sampaoli, do técnico do Flamengo. Tô fora, pego meus 3 pontos e vou embora. Que o Internacional ganhou? O que o Inter ganhou pra poder zombar assim do Flamengo? Os comentaristas do programa da ESPN Brasil deram um esporro aí ao vivo no Internacional. Por quê? Que história o Internacional tem? Vive do passado. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa do Brasil. O Flamengo jogou bem a partida. Tomou um gol, que é um gol meio suspeitoso, porque o jogador simulou um pênalti ali, que pra mim não foi pênalti, ele simulou. O juiz deveria ter parado a partida e dado cartão amarelo. Falta e cartão amarelo. E eles estão reclamando. Nós vamos aqui analisar nesse momento os comentaristas falando sobre a vitória do Internacional. Não estamos tirando o mérito do Internacional, mas isso não pode acontecer. Peraí, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, você quer zoar com o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores da América. Eu quero ver lá no final, quando tiver na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, qual posição o Inter vai estar. Eu vou tirar logo um print, meu amigo, dessa tela, pra mim deixar bem separado. Porque lá no final a gente vai ver quem vai zombar por último. Vamos ver quem vai rir por último, tá certo? Cresce esse vídeo, o canal ESPN também, Jovem Pan, link na descrição. Vamos reagir aqui, esse momento, dos comentaristas falando da vitória do Inter em cima do Flamengo. Anular o gol. Hein, Calçai? Eu não lembro. 40 e tralala mil pessoas. Praticamente a última bola. O Maurício põe a bola onde pôs. Baita de um golaço. Assim, eu tenho muito menos tempo do que vocês de futebol. E o Calçade vai poder dizer melhor. Eu não lembro de um lance ter sido interrompido por simulação. Também não. E outra coisa, se a gente olhar esse final de jogo, tem 6 jogadores do Flamengo compostos na linha de defesa, na entrada da pequena área. O que mudou? Né? A gente não tem outra câmera, mas se o VAR entende que teve contato e tem uma câmera que tem contato... ninguém fica desatento por causa da simulação. Quem está pedindo a falta, quem está pedindo para parar o lance, se eu não me engano é o Gerson que está fora da área. Então, assim... Né? Eu nunca vi, Calçado. Você já viu? Seria, nesse caso, seria uma interferência, né, para mim no resultado do jogo direto. Eu acho que a arbitragem teria dificuldade de sair do Beira-Rio. O que dificultou a recomposição defensiva do Flamengo? E golaço, né? Golaço. Sim, e nesse lance de simulação... Você entrou na metade do segundo tempo. Preciso tomar muito cuidado. Preciso tomar muito cuidado assim, com um encostão, um toque. Às vezes tem árbitro que está dando simulação e em alta velocidade qualquer... Um corpo a corpo, o sujeito cai. Claro que o lance tipo da expulsão, né, do Mariano contra o Atlético foi isso. Sim. O cara, o jogador do Atlético, ele tá em tamanha velocidade que ele adianta a bola. O Mariano tira a bola, mas só que ele vem e bate de frente com o Mariano e é expulso. Só separando, a bola entrando no ângulo, simulação. O Maurício entrou super bem, como o Zé acabou de dizer. Primeiro toque na bola, empatou o jogo. Na última bola, praticamente, do jogo, definiu a vitória pro Internacional. E o Inter está tendo dificuldade em definir o seu ataque, né? Que o Luiz Adriano não está bem. Luiz Adriano não está bem. O PH não está jogando mesmo que na temporada passada. O alemão teve um primeiro tempo bem difícil hoje, né, Nath? Errou muita decisão. Tomada de decisão dele ali para ver se tocava ou puxava para a perna para o chute. Não foram legais. Agora, o Maurício, ele é um jogador com a característica de jogo do Mano Menezes. Se a gente olhar na temporada passada, ele gostava muito de utilizar o Maurício, porque o Maurício dá para ele uma diferença de jogo. Ele pode tanto segurar a bola e levar pelo corredor, como construir por dentro. Ele é o jogador que dá essa dinâmica. O Mano gosta muito dele. Se eu não me engano, ele está voltando de lesão também. Teve provocação do Twitter, do perfil oficial do Internacional ao Sampaoli. Vocês acham que esse tipo de coisa, partindo do perfil oficial, faz parte do folclore do futebol, Calçado? Olha lá, 7 reforços, mas tô fora, pego meus 3 pontos e vou embora. Aí tem gente que acha, eu não gosto. Eu tô dentro de um clube
Eu não permitiria esse tipo de coisa. Sabe por quê? Prefiro olhar para mim, prefiro olhar para o meu time, prefiro olhar para dentro. 6 rodadas. Se na última rodada ser campeão, tá bom, vai. Passa. Mas o que o Inter ganhou até agora, o que o Flamengo perdeu, nada. É muito pouco. É que eu não gosto, eu não vejo assim, eu não vejo isso engrandecendo o futebol. Tem gente que gosta, que acha. Eu não interajo com esse tipo de coisa, acho uma bobagem. Isso de partindo de qualquer coisa. E eu me lembro também, o São Paulo fez alguma provocação ao Internacional antes? Falou alguma coisa? Não me recordo disso. Que é completamente Ele comenta Ele comenta na coletiva dele o quanto o Flamengo foi superior e o quanto a postura do Internacional de ficar mais atrás e sair em contra-ataque foi o que levou o time a ganhar. Mas eu não vi desrespeito do São Paulo e entender que o Flamengo, sim, de fato, fez um jogo melhor. Mais produtivo, mais ações na área rival. É um time que articulou mais, um time que ficou mais com a posse de bola. Quanto a isso, ele tem razão. Agora, não sei se o pessoal do Internacional entendeu como provocação. Eu não sei nem o exato momento em que esse tweet foi publicado para saber se... Sabe por que eu não gosto? Calha de ser depois da coletiva do São Paulo. O treinador ou o jogador fala alguma coisa, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque você pode botar fogo no estádio, numa relação de um clube. Mas essa ferramenta vindo de um clube, isso é institucional. Uhum. É a instituição falando. Não é quem escreveu, tem lá a assinatura, fulano de tal. Não, é o Internacional falando. Poderia ser o Flamengo, o Corinthians, o Vasco. Eu não curto. Tem gente que acha que futebol pode... Eu não perderia tempo com isso. Rivalidade entre Inter e Flamengo não existe. 2 edições atrás do Brasileiro, o Internacional poderia ter ganho o campeonato do Flamengo na última rodada, quando o Flamengo Abel, né? Perdeu com o Abel. Pode ser algo direcionado ao São Paulo, né? E o Inter, por muito pouco, não venceu o Corinthians. O Abel perdeu esse no Beira-Rio. O Inter perdeu esse jogo contra o Sport em casa. Corinthians e Inter. Estava perdendo o jogo, até empatou, né? Não, perdeu. Perdeu o jogo? Perdeu pro Sport em casa. Corinthians e Inter tem esse tratamento. Põe no DVD. Mas ali, pelo menos, foi um encontro, não que se justifique, mas foi uma final de Copa do Brasil entre os times e tal. Mas pode ser muito mais direcionado ao São Paulo. Tem muita rivalidade entre Barça. Eu queria falar um pouquinho voltando ao Flamengo, sobre o Gerson, o gol que o Gerson fez. Que é isso? Que golaço. Eu falei assim, quando eu vi o lance, eu digo, ele vai... Quando ele dominou na coxa, eu digo, agora vai fazer logo. Ele ainda petecou mais 2 vezes e fez, voltou a jogar bem. Ele jogou bem. Jogou bem, não é só fazer o gol. Cresceu com o São Paulo de novo, né? Os 2 jogos. Jogador do São Paulo, né? Jogou bem. Não é que só fez o gol, era o melhor jogador do Flamengo em campo. Né? Mas o Matheus França, eu acho que vai tomar a posição do Everton Ribeiro, viu? Do jeito que esse menino tá entrando, ele vai ganhar essa posição aí. Fora ainda tem o Rascaeta para voltar, né? O Flamengo tem tantas opções. O Bruno Henrique hoje não ficou no banco para poupar, porque tá voltando. São muitas opções, né? O São Paulo começou com o Pedro e Gabigol, mas ele tá tirando. Vocês acham que ele pode mexer nisso? Não fazer a dupla? Em alguns jogos pode. Ele falou na coletiva. Como titular, aquela coisa que a gente falou, que era brincadeira do final da Libertadores. Joga os 2 ou não? Eu acho que hoje ainda são os 2 ali, numa final, como você colocou o exemplo, final da Libertadores. Acho que jogariam os 2. Mas acho que vai ter jogo que ele vai usar só um. E ele dá sinais, assim, de que pode fazer isso. Hoje mesmo, na coletiva, ele não falou de outros jogos, falou do jogo de hoje, que ele achou que estava ruim com os 2. Aí ele mexeu. Só que eu achei que ele mexeu errado. Quando você bota o Everton Cebolinha e o Marinho, você não tem que deixar o Gabigol, você tem que deixar o Pedro, que é o homem de área. Sim. Aí ele quis fazer média com o Gabigol, e, vai botar a hora que bota Pedro, e o Pedro saiu... Eu não saiu muito feliz, né? Muito feliz. Aí você pega 2 homens de beirada que você bota e tem um homem de área, e o Gabigol não é esse homem de área. Era pra sair o Gabigol, quando você usa Marinho e Everton Cebolinha. Sabe como ele vai trabalhar esse vestiário? Que ficou grandão demais esse vestiário do Flamengo, né? O problema é esse, né? O Flamengo, depois que ganhou lá o que ganhou, o vestiário ficou grandão demais. Então, precisa ver como é que o São Paulo vai trabalhar esse vestiário, para evitar atrito, evitar conflito. Esse negócio de não titularidade, vou revezar muito o time. Eu não sei se jogador... Bom, o Vampeta sabe disso. O jogador não gosta muito disso. O jogador não aceita muito esse negócio de ficar com muito revezamento, não. Ele quer, ou ele joga como titular, ou ele chia. Sempre o jogador é assim.
Então, esse tamanho que ficou o vestiário do Flamengo pode ser um problema muito sério para o Sampaoli. O Maurício estava na praça aí no mercado. Todo mundo falava, não vai renovar, não vai ficar. Eu ouvi muita gente falando em trazer Maurício. O cara entrou no jogo e mudou o jogo. O cara arrebentou com o jogo. Agitou o mercado uma proposta, um convite do Bragantino, né? Foi. O Bragantino foi lá para buscar. Abriu negociação com o Internacional para contratar o Maurício. Mais iniciativa do Bragantino do que do Internacional. É a gente, vendo o que ele fez depois que entrou no jogo, custa entender, né? Mas até o Luiz Adriano ficou no jogo. O Mano Menezes montou um time especificamente para essa partida, com o Wanderson de um lado, Pedro Henrique do outro, jogando na lateral, inibindo até as descidas do Ayrton Lucas, né? O Wanderson do outro lado, em cima do garoto Wesley, que desce bastante também, e o alemão, ali no miolo da zaga, né? O Luiz Adriano foi entrar no segundo tempo. Mas quando o Maurício entrou, decidiu o jogo, marcando 2 gols da virada para a equipe do Internacional. Agora, vocês citaram o Gerson, foi o melhor jogo do Gerson desde a volta. Ele jogou o jogo inteiro muito bem. E do jeito mais ou menos que ele jogava lá no Olympique de Marseille. Né? Porque tinha o Thiago Maia, tinha o Vidal, e ele bem aberto ali pelo lado esquerdo, às vezes aparecendo, e o gol foi... Ele começou a jogar e foi para terminar de forma magnífica, um gol espetacular do Gerson. O Maurício, ele faz um gol e sai saudando. De onde é esse rapaz? Ele era do Cruzeiro. Aí foi pro Inter, não, crise do Cruzeiro. Foi pro Inter. Ele foi titular ano passado. Aí ele é titular. Igual o Vitor Roque, mais ou menos, não? O Cruzeiro acabou perdendo alguns jogadores. Atlético, né? Outro que saiu Mas ele tem a dupla Maurício e Vitor Roque, ele tá bem pra caramba. O Cruzeiro tinha esses caras. Tinha o outro que saiu lá, que era novo, o Ederson. Foi pro Corinthians, tá na Itália agora, tá na Atalanta. Também nessa crise do Cruzeiro, ele perdeu alguns jogadores jovens bons, né? O Fabrício Bruno era do Cruzeiro. O Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, era do Cruzeiro também. Aí foi emprestado para Chapecoense, depois veio o Bragantino, comprou do Flamengo, do Cruzeiro. Aí depois do Bragantino foi pro Flamengo. Então o Cruzeiro perdeu alguns jogadores assim. O Maurício é um meio-campista que joga pelo lado direito. Ano passado ele jogou o Campeonato Brasileiro inteiro. O Mano usava 3 no meio, ele aberto na direita, que é um quarto meio-campista, um atacante na esquerda e um centroavante. Aí o Maurício teve essa proposta do Bragantino, chegou a ficar fora, porque era uma proposta bem alta. O negócio esteve muito perto. Ficou muito mais perto caro do que o próprio Arthur. Sim, ficou perto de sair o negócio, só que aí seguraram. Ele está voltando agora, né? Ele teve uma contusão também, está voltando agora. E hoje foram 3 atacantes, mas normalmente o Mano joga com ele de um lado, meio campista, um atacante do outro, e hoje foram 2 pontos. O Inter joga muito também, meu. O Vitão é muito bom. O Vitão é muito bom jogador. Era do Palmeiras esse aí. E antes do PSTC. O Nilson, você acha que o São Paulo pode ter que se curvar ao vestiário do Flamengo? Não tenho dúvida. E ele é milonga total, ele vai trabalhar na milonga. É só vocês que acham que o São Paulo é gênio, eu não acho. Sincero, se eu tivesse que escolher hoje entre o Fernando Diniz, que já critiquei muito, e o São Paulo para dirigir um time, eu escolheria o Fernando Diniz. O São Paulo é milonga, gente. Ele ganhou uma Copa América com o Chile, mas qual é o grande campeonato de expressão que esse cara ganhou na carreira inteira? Quantos anos ele já tem? Já batendo 60, não tá? Já tá com quase carteirinha de idoso, não tá? Por aí. Então, batendo 60 anos, o cara não ganha. Não para nos clubes, não tem sequência. Encrenqueiro ele é, meu. Encrenqueiro, entendeu? Vai bater de frente com o vestiário do Flamengo, pode escrever. Começar a mexer muito no time ali, com a vaidade que os caras têm. Flamengo, o grande problema no Flamengo é o tamanho que ficou o vestiário. Vai na minha que eu não estou falando bobagem, eu sei que eu estou falando. Quarta-feira a gente vai definir bem quem é o Flamengo titular, porque precisa reverter esse resultado de 3 gols de diferença, né? Quarta, né? Quarta. No meio de semana. Vai jogar com... Brasil. Perdeu 2-0? Perdeu 2-0, pô, vai ter que ganhar de 3 agora. Só que o Maringá, ele abriu mão de... Não... Perdeu 3 jogadores para o time. Perdeu 3 jogadores. 4, né? 4. Vocês acham que isso aí 3 por time e 1 pro Juventude. Passava, deve voar, pô. Não, mas ele tem que escalar um time. Eu sei. Base mesmo. Você acha que vai voar? Vai passar por cima? Não, eu tô falando assim, que ele tem que escalar um time base. Não, eu tô falando assim, eu acho que ele tem que escalar um time base mesmo para poder reverter esse resultado. Você viu o primeiro jogo? Não vi. Então você perdeu, porque o Maringá mereceu meter mais gol. Sim, mas aí perdeu a chance, né? Vai meter, se mereceu. É igual a história do Água Santa com o Palmeiras. Ele poderia ter matado na primeira, mas depois deu a segunda chance. Eu acho que o Palmeiras pode meter 2 gols lá no Maringá, 2 diferentes. Não vale. Acho que o Maringá toma uns 5. Tem que fazer 3. 2 vai para os pênaltis. 2 vai para pênalti. Eu acho que toma uns 5. Eu acho que. Você vai ver.
Já perdeu 4 jogadores. Eu não vou apostar porque eu já perdi a última pra você. Eu só não acho que ele vai botar o time que ele escalar é o titular, porque ele vai pensar no jogo, em jogar mais aberto, em jogar mais pelas pontas. Eu não duvido que ele coloque Marinho e Everton, Cebolinha, um de cada lado. Botar 3 zagueiros, de repente, para liberar o Wesley e Ayrton Lucas. Ó, se manda, vai lá pro campo de ataque, tipo assim, fazer uma linha de 3 para segurar e assim, e o restante, ó, vamos para cima. Botar o Matheus França, que é um jogador que está numa ótima fase, que é mais jovem, e aí vai levar em conta o desgaste, por exemplo, do Vidal, que o torcedor está no nariz torcido. Né? Como é que esse cara joga o Matheus França? Não. Tá jogando o Vidal, né? Tá jogando. Tô falando, então, e o torcedor é amigo dele. não quer. Não, mas ele não tá botando o jogador, tá botando o amigo, pô. Agora, e nessa escolha ali, Gabigol e Pedro, se dá ou não dá, o que melhor fez isso acontecer foi o Dorival Júnior. Claro. Assim, quando Bruno Henrique estando bem e Arrascaeta também, de qualquer jeito vai sobrar gente. O Gabigol fez 1 gol nos últimos 13 jogos. De pênalti. De pênalti. Um jogo desse que precisa fazer gol, e perder não pode gol tirar hoje, o Gabigol e o Pedro, não. Tem que botar os dois. Os dois, claro. Você botaria os dois? Lógico, precisa reverter um resultado. Copa do Brasil. Isso faz parte do orçamento, né, financeiro. Mas não é só o Flamengo saindo agora na Copa do Brasil. Ainda não é hora de morrer rei, não. O filme fala, não é hora de morrer. Não tá achando difícil demais esse jogo, não, Bruno? Assim, eu acho que o Flamengo tem tudo para passar, mas não acho que vai ser tão fácil, porque o time ainda está se acertando, né? O time está tentando se acertar. Eu acho que o do Corinthians com o Remo vai ser mais difícil ainda. Aí é outra coisa. Pela qualidade do Flamengo, Bruno, você fala para ele, você fala assim, tudo bem, o Remo é um time de Série C, né? E o Maringá é D. Mas pela qualidade de jogadores que o Flamengo tem para poder mudar um resultado, acho que o Flamengo vai ser mais fácil pro Flamengo do que para o Flamengo muda em meia hora. Você pegar o Flávio, você pegar o Will Alberto e Roger Guedes, provavelmente, a gente não sabe, se jogar os dois, o Cuca botar, a gente tiver dificuldade eles dois no jogo, para mudar é ruim. Você achar quem vai entrar para poder fazer. No Flamengo não. O Pedro e o Gabigol saíram jogando. Não tá legal. Ele pode olhar pro banco, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha. Sim. Eu não sei, é por isso que eu tô falando, vai muito do que o São Paulo vai escalar no... Eu acho que o Flamengo vai passar, mas pode ter algum sufoco, assim, pode ter alguma dificuldade. É um time que está se ajeitando contra o Nublense, que é um time bem fraco. Foi um 2-0, claro que ali ele não precisava fazer mais gols. Ali 2-0, ou se fosse 3-4 ia ser a mesma coisa, não ia mudar muita coisa. Mas é um jogo... que acho que o Flamengo vai conseguir o resultado, mas não sei se vai ser tão tranquilo. Ó, Pedro, em 2023, 19 jogos, 17 gols, 3 assistências, 4 cartões amarelos. Ele jogou 1.474 minutos, dá um gol a cada 73 minutos. Gabigol, temporada 2003, 21 jogos, mais que o Pedro, 10 gols, 1 assistência, 1.677 minutos em campo, 1 participação em gol em cada 153 minutos, quase o dobro, e 7 cartões amarelos, quase o dobro. Já pensou, o treinador leva a sério mesmo o que ele falou na coletiva, na entrevista lá que ele deu? Agora eu quero jogar na minha posição, eu brigo do pau jogar, o Pedro tem que ser eu, Pedro. Aí pega esses números aí e fala assim, Pedro acabou de voltar de Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo, tá com mais gol que você. Eu que defendo o Gabigol. Bem mais, né? Se for. Não, eu que defendo o Gabigol até pra Copa do Mundo, né? Aí o cara fala assim, então tá bom, vamos olhar aqui os números. Então você vai ficar na casinha. Você não vai. Você vai ter. Se os técnicos, se fosse uma briga entre os dois e técnico, tipo, o Pedro ele tem muito argumento para hoje escolher o Pedro para o momento. Claro. Só o treinador do Sub-20 que não tinha. Não teve. Ele tirou contra o Coritiba. Falou que ele tinha mobilidade, precisava de mais mobilidade. O Pedro é bonzinho mesmo ou o Gabigol é mais marrento? O Flávio, hoje ele já saiu de cara feia. Eu achei também. No jogo que o treinador falou que precisava de mais mobilidade. E o salário não é pouco, renovou. Tem moral também, tem bagagem. E tava jogando. Vestiário, o bicho vai pegar. Escreva o que eu tô dizendo. E assim, bicho vai pegar. E o desafio do Sampaoli? Se o Dorival Júnior fez os dois jogarem juntos. Claro. E se o Sampaoli não fizer, é culpa de quem? O desafio, dos dois ou do Sampaoli? O desafio de qualquer treinador que chegar no Flamengo é domar aquele vestiário. Sabe aqueles cavalos de... É que vocês são tudo... Não, você é do interior. O Vampeta também é da Bahia. Mas sabe aqueles cavalos que arrebentam... Flávio também é Jeca da Penha. É nada. Sabe aqueles cavalos que não adianta no pasto, ele arrebenta qualquer cerca? É mais ou menos o vestiário do Flamengo. O Flamengo é um vestiário complicadíssimo. É uma briga de egos incrível esse vestiário do Flamengo.
Diz que o tamanho que ficou, a grandeza que ficou o vestiário, tem neguinho ali que se julga injustiçado e o cara não joga nada, a bolinha desse tamanho. E ainda o cara começa fazendo coisa errada. Botar o Vidal jogar é palhaçada. O Vidal, já falei, ele só serve para jogar no time de Copacabana, de praia. E ainda meio tempo. Entrar depois que o resto estiver cansado. Para com isso. O Vidal não é mais jogador de futebol. Uai, e aí o cara chega e bota o Vidal para titular do Flamengo. Já começou causando problema. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Vai na minha. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Claro, o Gabigol vai a público e fala, não, eu quero jogar ali, na posição do cara. Foi ele que falou. E o cara veio de Copa do Mundo. Ele falou, quero jogar ali, na posição do cara. Então não é fácil. Domar o vestiário do Flamengo vai ser o maior trabalho do Sampaoli. E ele não é bom nisso não, hein? Ele é um péssimo gestor de pessoas. Péssimo, porque ele se julga mais importante que todos os jogadores. Então tá aí, Nação, essas foram as informações do Mengão aí. Vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer. Mas o que me chamou mais atenção foi isso aí, ó. Isso aí me chamou mais atenção. Eu quero ver no final da tabela do Brasileirão ou da Libertadores, Copa do Brasil. Vamos ver depois. A gente se vê no próximo vídeo.